Professor, boa noite, professor. Professor, hoje eu vou fazer esse botão aqui, sabe? Controle de depreciação, amortização. O que é isso, né? Isso aqui é do capítulo 3. O capítulo 3 ele fala da depreciação e amortização acelerada. O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que você. Isso aqui, antes de tudo, eu quero dizer que isso aqui não é um benefício tributário. Isso aqui é um benefício financeiro. O que ele quer dizer com isso? Porque no caso de aquisição de máquinas e equipamentos novos, aqui no caso, que é o artigo, o artigo 8º, o artigo 9º, eu não vou falar dele, porque isso aqui valeu até 2008. O artigo 9, o artigo 10º é da amortização acelerada, que é, no caso de amortização, ele é bens intangíveis, certo? É a amortização acelerada, e a outra é a instalação fixa, certo? No caso o que é que ele faz? Então, ele pode pegar, depreciar ou amortizar o bem, né, no ano que ele comprou, tá certo? Ou que ele começou a utilizar, tá certo? No caso de instalações fixas. Então, no ano que ele comprou, se ele comprou uma máquina por 1 milhão, ele pode depreciar o valor total naquele ano, no primeiro ano dele, certo? Então, só tem eu tenho uma observação que ele tem que fazer, é que, como eu vejo aqui, ó, eu já listei todos os meus bens, né? Isso aqui tá feito de acordo com o TCC que eu bolei, né? Então, eu vou listar os bens. Então, quando você lista os bens, você vê que tem uma linha mais com sol, certo? Falando sobre consol. Isso quer dizer o seguinte, que no caso de bens de depreciação, em relação a máquinas novas, né? Aquela aquisição de máquinas, esse valor da depreciação, esse valor da depreciação acelerada, ele vai também entrar no cálculo com o sol. Nos outros casos, ele não entra. Ó. Ele não entra. Por exemplo, uma infraestrutura, né? No caso da infraestrutura que eu fiz aqui, ó, ele não entra na cálculo com sol, no cálculo com sol. Isso ele está dizendo bem aqui, ó. Aqui. No caso do artigo 8º, né, que é a depreciação acelerada, ele diz aqui, né, a partir, na hipótese que os bens, na hipótese de os bens de que trata o CAP serem alienados, não, é isso aqui não, é aqui. É bem aqui assim mesmo. A pessoa jurídica poderá usufruir da depreciação acelerada integral num próprio ano de aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos destinados à utilização na atividade de pesquisa e tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo do consol, certo? Outra coisa que a gente tem que falar aqui é aqui, ó, a partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o artigo 2º, o valor da depreciação restante na situação comercial deverá ser adicionado no lucro líquido para efeito da determinação do lucro real e da base de cálculo do consol. Isso quer dizer o seguinte, quando ele acabar toda a depreciação do bem, aquela parte da depreciação acelerada, ele vai ter que colocar, vai ter que colocar, voltar para o cálculo do lucro real, certo? Por isso que eu digo que é só um benefício financeiro que só serve naquele primeiro ano, segundo a legislação, certo? E aqui, no caso da amortização acelerada, ele não faz parte ele não faz parte, ó, tá aqui, ó, a amortização acelerada de que trata esse artigo não se aplica no efeito de apuração da base de cálculo do consol. Então, ele não faz parte, ele não vai ser usado, né, para a apuração da base de cálculo consol. Quer dizer, ele não vai ser excluído do lucro real para efeito de consol, tá certo? E da mesma forma é aqui, certo? Da mesma forma é a instalação das instalações fixas. No caso, o dispositivo deste artigo não se aplica para efeito de apuração base do cálculo do consol. Então, pronto. Então, mostrando aqui os botões, quando a gente abre os botões, a gente pode restar bens, corrigir bens, excluir bens, listar bens, depreciar bens. E aqui, pessoal, tem alguns probleminhas nesse meu algoritmo, algumas coisas que eu não consegui fazer. Por exemplo, quando eu fiz aqui, eu coloco no caso quando eu registro bens,
eu consigo perfeitamente corrigir, excluir, certo? Os bens. No caso, vou listar os bens aqui, ó. Todos os bens aqui, ó, são referentes ao trabalho que eu estou fazendo, né? Eles são 30 bens, ó. E ele aqui aparece aqui no console, ele aparece que se ele é sim ou se é não, no caso sim, ele vai ser excluído da base de cálculo, né? Aqui, aqui tem um percentual, tem a data de compra, os valores, tudo bonitinho, tá certo? No caso aqui, ele... E aqui eu depreciar bens, né? Quando você deprecia o bem, aqui, por exemplo, quando eu boto máquina e usinagem, quando eu deprecio o bem aqui eu boto o ano que eu quero depreciar o bem e o valor para a depreciação. Esse valor da depreciação aqui é o valor da depreciação acelerada. Se o bem custou R$ 1 milhão, eu colocar aqui R$ 1 milhão, ele deprecia tudo, certo? Depois eu vou ver se eu faço um exemplo para te mostrar. E aí, o que é que acontece? Quando eu faço isso, ele já faz todos esses cálculos automaticamente. O relatório de despesa, o registro da luz, somatório da luz e o relatório de bens. Ele faz tudo automaticamente. E aí é por isso os meus problemas, o meu problema que eu tive, né? Por exemplo, eu não consegui fazer, por exemplo, se eu fizer uma depreciação de bens, de repente eu errei a depreciação, né? E eu tenho que fazer algum jeito de corrigir, certo? Essa depreciação. No caso, quando eu fizer a depreciação de bem, eu vi que eu tenho que corrigir tanto o relatório do Lalu, né? Que todos. Aqui, ó, vou te mostrar. Que todos deixa eu ver o capítulo 3. Capítulo 3, ó. Aqui tá os bens, ó. Tá certo? Os bens. O relatório da Lu aqui. Tudo todos os cálculos estão baseados nisso aqui, tá certo? Está baseado aqui. Então, quando eu quiser mudar alguma coisa aqui, eu não posso mudar só aqui, eu também tenho que mudar nos bens do capítulo 3, ó, dos bens, certo? Porque quando eu faço lá a correção do bens, eu corrijo até aqui, mas eu não corrijo o que foi depreciado. No caso, eu tenho que saber corrigir isso aqui também, tá certo? Tem uma coisa que depois eu vou conversar contigo pessoalmente aí e vamos ver como é que a gente pode fazer, tá certo, professor? Eu não consegui fazer isso, porque eu meio, não sei, não consegui fazer. Mas aí tem uma coisa a mais também. Quando eu fui fazer aqui, ó, esse depreciar bens, eu não consegui colocar aqui, ó, saldo limite para depreciação e o saldo limite para depreciação acelerada. Isso aqui é importante, eu tenho que colocar isso aí. E depois eu digo por que é importante. Se eu fizer só o básico, né, colocar uma depreciação só no primeiro ano mesmo, isso tudo não vai ter problema nenhum, não. O sistema roda direitinho, não sem nenhum problema. Mas eu vi que tem alguns problemas, porque é o seguinte, é uma coisa que eu queria deixar o sistema aberto para alguma modificação da legislação, sabe? A legislação hoje, o jeito que está aqui, o sistema ele atende bem, mas de repente pode haver alguma modificação e eu queria deixar isso aberto, sabe? Eu não consegui fazer isso. E eu vou falar contigo, tu me lembrar, eu falo contigo sobre o que é que eu vejo aqui, tá certo, professor? Então, mas de qualquer forma, continuando, né? Quando eu coloco relatório de despesa, apareceu a despesa toda daqueles bens, né? Feito até 2013, né? Que lá o relatório, o meu projeto ele vai de 2010 a 2013, eu fiz até 2013, né? Podia continuar, né? A contabilidade dele, mas eu fiz até 2013 e está aqui, ó, tudo até 2013. E aí, deixa eu te mostrar mais coisas. O registro Lalu, né? Aqui é no caso da exclusão ou adição, como eu te falei, quando você, por exemplo, a primeira máquina aqui, a unidade 1, a máquina de usinagem CNCC de precisão, unidade 1, ele foi excluído aqui, né? Excluiu a exclusão total, certo? Em 2010. Em 2011, como ele já tinha excluído totalmente, ele foi adicionado aqui, ó. Era 1.500.000, ele adicionou 150 mil e assim por diante, certo? Todos eles, que quando há uma exclusão, no outro ano ele começa a adicionar, certo? Se você não houvesse nenhuma exclusão, ele não ia ter nenhuma adição também, certo? Porque ele estava sendo, a despesa estava sendo de acordo com a depreciação do bens. Tá bom, professor? Então, vou te mostrar mais uma coisa aqui.
No caso, o somatório é só uma preciosidade que eu tive, né, de eu saber no ano quanto era o resultado da discussão e adições, certo? Ó, aqui no caso de 2011 ele teve 5 milhões, 5 milhões, 54 milhões, né? Nem sei mais. É 5 milhões, né? É 5 milhões 400 mil e ele teve uma adição de 800 mil, então ficou 4 milhões e 600 alguma coisa, né? Então, só para eu saber, porque lá na hora de calcular essas coisas, lá no calcular fazer a simulação do IRPJ e Consol, isso aqui podia ser interessante, certo? Mas eu, na hora que eu simulei, nem utilizei isso. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. E aqui é o relatório dos bens, ó. Os bens, como ele está, né? Ó, tá vendo? Ó, ele estava, todas as depreciações deles, né? Ele era 150 mil, 1 milhão e 500. Se você tirar isso aqui, ele vai ver, você vai ver o saldo, que aqui no caso, eu acho que você vê o saldo da depreciação dele, certo? E assim vai. Aí, pessoal, quando eu vou olhar agora, vou fazer uma simulação só para te mostrar como é que é o algoritmo, certo? Ó, vou registrar um bem aqui, certo? Registrar um bem. Vou registrar um bem, o nome do bem vai ser um túnel do tempo. Eu comprei um túnel do tempo, a empresa comprou um túnel do tempo. Túnel do tempo. Está aqui ele. É um bem tangível. Vamos supor que ele tenha comprado em 2014, no mês 1, não, no mês 1 e no dia 10 de 2014, certo? Então, vamos supor que ele comprou por R$ 1 milhão de reais. A taxa de depreciação 10%. O documento foi uma invoice, né? E aqui é o texto, né? O texto que você quiser colocar, qualquer coisa, para justificar que o objeto é necessário a fim de inovação, de pesquisa e tudo mais. Pronto. Quando você olhar aqui, ó, quando você vê bem aqui, se você olhar a lista dos bens, ele aparece aqui, ó. 31, ó, túnel do tempo, que é o texto, né? Ó, é R$ 1 milhão. Tá certo? Ó. Mas se você quiser corrigir qualquer coisa, você corrige lá, né? Você corrige lá no corrige aqui, né? Você vai aqui, você pode corrigir qualquer coisa. Texto 1, ó, texto 1 aqui, tá? Vamos ver o que deu. Você vai ver aqui, ó. Está bens. Aí o 31, ó. 31, texto 1, tal. Beleza. Agora eu vou depreciar o bem. Ó. Quando eu deprecio o bem, ó, você vê que no 2014 não tinha nada, né? E a gente comprou bens em 2014, né? Só conferir aqui, porque às vezes eu esqueço. E nesse tanto já esqueci. Foi 2014, ó, 10 de julho de 2014, certo? E agora eu vou depreciar ele, ó. Quando eu vou depreciar bem, que eu procuro aqui ele, ó. É o túnel do tempo, né? Ó, tá aqui o túnel do tempo, tá aqui ele. Túnel do tempo. O ano corrente, 2014. E aqui o valor da depreciação. Como o valor dele é 1 milhão, o máximo que eu posso depreciar é 1 milhão, certo? Eu podia depreciar menos, entendeu? Mas eu vou depreciar 1 milhão de reais, 1 milhão. Vamos ver aqui. 1 milhão. Isso aqui era muito bom quando eu fiz no Python, né? Isso aqui deu para colocar direitinho, ficou muito bom os controles que eu fazia, sabe? Esse aqui eu notei que ele falta esse controle. Eu vou depois conversar contigo para saber se a gente podia arrumar isso. Aí, depreciação, beleza, depreciou. Quando eu vou ver, ó, como eu fui depreciar, como eu depreciei bem, ó, o relatório da despesa, ó, ele vai aparecer bem aqui, ó, tudo do tempo, ó. Ele era para ser 1 milhão, não era? Mas só que como ele faz o cálculo proporcional, né? Como ele foi comprado em, deixa eu ver aqui,
em 10 de 1, né? Quer dizer, esses 10 dias ele faz essa depreciação, é, é, como diz assim, proporcional, tá bom? Aí vamos ver aqui. Aqui a depreciação, o relatório de despesas. Ó, o Lalu, ó. O Lalu, isso aí é 2014, ó. Se você somar isso aqui, ó, dele é para ser, se for 100, ia ser 900, né? Então, ó, o que faltou para 1 milhão foi isso aqui. Então, então houve a exclusão de tudo. Aquela despesa já está na contabilidade, né? E o que ele vai excluir vai ser o que não está na contabilidade, mas que completa 1 milhão. Está aqui, ó. Tá certo, professor? É o que vai, é 902 mil, se você somar com o que tem lá, vai dar 1 milhão. Tá certo? E aqui vai ser o seguinte, ó, quando você vai ver aqui, ó. Ah, não. É que eu fico todo tempo tirando esse negócio aqui, peraí. E quando você vê aqui, ó, a somatória do Lalu, ó, vai aparecer 2014, ó, tá vendo? Já tem aqui 2014. E aqui. E ficou muito legal essa parte aí, sabe? Ficou muito boa. Se não fosse esses probleminha que eu disse para você. E aqui, tá aqui vamos dizer aqui é um relatório que eu fiz também, um relatório de bens. É só para controlar mesmo, tá certo? Ó, é 97 mil, não é 100 mil, é 97 mil. Aqui o que ele foi já contabilizado para depreciação acumulada, tá certo? Então, se você pegar 2015, fazer a mesma coisa com ele, 2015, ó, eu vou tirar essas coisas aqui, peraí. Quando eu olho 2015, ó, vou fazer 2015 agora, ó. Depreciar o mesmo bem em 2015, ó. 2015. Não vou colocar nada aqui, porque eu já depreciei ele, né? Ele já está todo. Eu não posso mais colocar uma depreciação depreciação acumulada, que eu já fiz tudo, ele está zerado já. E segundo a legislação, é só no primeiro ano, né? Isso é meio questionável, mas a legislação diz que é no primeiro ano. Então vamos lá, 2015, aí sim, aqui é zero. Preencher com zero, tá bom? 0,00. Quando eu depreciar aqui, ó, beleza? Ixi, eu não sei se eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, cara. Eu acho que eu errei aqui, peraí. Foi que eu fiz em 2015 aqui, parece que eu não coloquei direito, professor. Peraí. Do, 2015 foi tudo do tempo, fiz certinho aqui. Então vamos lá. 2015. O que eu fiz em 2015 aqui? Vamos ver aqui no relatório de despesas. Do tempo, ó, tá vendo? Ó, dessa vez, como 2015, já foi 100 mil, ó. Já foi 100 mil normal, né? E aqui, vamos ver de novo aqui, o que é que tem aqui. No registro Lalu, ó. 2015, ó. Antes, ele já completou, né? Segundo a legislação, ele já completou. No outro ano, como ele já completou ele já completou toda o valor do bem, né? Então aqui ele começa a ser adicionado até esse valor de 90 mil, sabe, professor? Que isso aqui foi exatamente o benefício financeiro que ele teve. Então isso aqui vai ser adicionado até completar 90 mil, 902 mil, certo? É isso aí que diz a legislação. Entendeu, professor? Então é isso, professor. Mais ou menos isso que eu fiz, sabe? Eu achei que ficou legal também. O problema todo que não ficou legal, que eu achei que devia, tá aqui o relatório do bem, ó. O bem tá aqui ele, ó. Tá certo? E por último, o, o somatório do bem, ó. 2015 já tem ele, tá certo? Ó. Isso aqui é a adição, tá bom? Então, como eu te falei, eu achei legal, só não achei legal mais porque faltou esses dados e para eu arrumar como eu não tenho como corrigir o Lalu, eu vou corrigir meio na marra aqui, sabe? Meio na marra, porque para me corrigir o Lalu, eu tenho que corrigir o Lalu e tenho que corrigir também essa parte da depreciação do bem daqui no registro dos bens. Então eu tenho que resolver isso, porque, olha aqui, porque quando os bens estão aqui, ó, tá vendo? Então,
Se eu quiser, por exemplo, registrar, eu já registro a luz aqui, ó. Tudo que eu faço, como você perguntou isso, ontem eu nem me toquei que você queria. Você perguntou como é que eu manipulava os dados, né? E eu não me toquei. Eu manipulo o dado aqui, pelo GEIS, ó, tá certo? Então, tudo que eu vou manipular, eu tenho que manipular aqui. Então, eu tenho que pegar, se eu quiser arrumar alguma coisa do Lalu, eu tenho que arrumar esse relatório aqui. Aí, no caso, se eu arrumar alguma coisa do Lalu, eu tenho também que arrumar o relatório dos bens, ó, que ele tem, quando eu arrumo Lalu, eu também tenho que tirar essa depreciação aqui, no caso, depreciação, eu tenho que arrumar isso aqui, ou depreciação, ou eu tiro, né? Eu tenho que tirar um desses anos aqui. Se eu quiser arrumar 2013, eu também tenho que arrumar aqui. E no caso lá que eu tenho, lá no caso que eu tenho aqui, corrigir bens, né? Eu não tenho essa possibilidade. Corrigir bens aqui, ó, corrigir bens, por exemplo, aqui, ó. Eu não tenho essa possibilidade, ó, que ele corrige só o bem do cadastro, entendeu? Eu tenho que colocar aqui alguma coisa a mais para me corrigir também o, a depreciação, né? Ou a amortização. Tá bom, professor? Então é isso, professor. Esses botões agora, a gente. Opa, aqui. Esses botões agora, a gente completou quase todo, né? Eu vou fazer amanhã, vou fazer essa simular o IRPJ e depois eu vou colocar para ti, mostrar para ti se você tem controle, que eu achei legal, porque isso aqui é muito na parte da universidade. Pode ser que, como você vai trabalhar com inovação, pode ser que você queira alguma coisa da própria universidade, né? E depois eu vou conversar com isso aqui contigo. Eu acho que eu vou conversar contigo pessoalmente, viu? Que eu já estou indo, hoje é dia 12, eu quero estar aí em Sobral dia 17. Porque dia 14 vai ter aquele processo, vai ter o resultado daquele processo, e eu acho que eu tenho que ir lá falar com a Glória para eu fazer a minha matrícula. Tá bom, professor? Um abraço, pessoal.